Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 11, a partir do versículo 20. Deus vai falar conosco, vai nos ensinar mais uma porção da sua palavra. Todos encontraram? Digam amém. Leia comigo, acompanhe comigo atentamente. Então começou ele, Jesus, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Amém? Podemos assentar glorificando o santo nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nós temos diante de nós uma passagem na qual o Senhor Jesus, Ele pregando a palavra de Deus, Ele aleluia. Então o Senhor vê a incredulidade do povo. O Senhor Jesus então começa a fazer como está escrito aqui no texto. Começa a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por eles não haverem se arrependido. Nós sabemos que Tiro e Sidom era uma terra onde viviam muitas pessoas, as quais receberam Jesus entre eles. E o Senhor Jesus, sempre que ele entrava em uma cidade ou aldeia, ele então pregava o Evangelho. E pregando o Evangelho, as pessoas criam no Evangelho, na palavra de Jesus, pelo menos por algum tempo. Porque quando Jesus cura, opera os seus prodígios em um local, é porque houve fé por parte daqueles que ouviram o seu sermão. Porque o Senhor Jesus, ele só opera aonde há fé. Tanto é que nós temos relatos aonde ele mesmo diz que na sua própria terra, aonde era a sua cidade, aonde era a sua pátria, onde Jesus cresceu, ele não pôde operar ali, não pôde realizar muitos prodígios, muitos milagres, por conta da incredulidade daquele povo. Então se Jesus operou e fez muitas maravilhas nessas cidades de Tiro e Sidom, e até mesmo em Cafarnaum, é porque o povo creu. E quando o povo crê, o Senhor opera. Mas aí eu me lembro da parábola do semeador, onde
começo, que é onde às vezes a semente ela é lançada em um lugar pedregoso, ou no meio dos espinhos, ou no meio dos pedregais, e as pessoas ouvem, se alegram, creem, recebem o milagre de Deus, mas depois de algum tempo, por conta dos levantes do inimigo das nossas almas, por causa da perseguição e por falha dos próprios que um dia creram, não se alimentarem da palavra de Deus, não se alimentarem de Jesus, não perseverarem na doutrina, nos ensinamentos de Jesus, elas acabam se esfriando, e muitos acabam se esfriando, muitos acabam se ofendendo por causa da perseguição, por causa dos levantes, por causa da dificuldade que é andar nesse estreito caminho. E então foi exatamente o que aconteceu com essas cidades aqui que Jesus cita, aonde ele diz que ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidão fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. Aleluias. Então ele também diz de Cafarnaum, principalmente Cafarnaum, aonde ele diz: e tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Então Jesus ele dá uma palavra muito pesada aqui para essa cidade de Cafarnaum. Por quê? Porque Cafarnaum recebeu Jesus, porque Cafarnaum ouviu Jesus, porque Cafarnaum até creu em Jesus, mas não perseverou a ponto de se arrepender dos seus pecados, da sua vida pecaminosa. Se encantaram com o Senhor Jesus por algum tempo. O Senhor Jesus operou muitos sinais ali, olha só. Por isso que ele diz aqui, porque se fossem feitos, se esses prodígios que Jesus operou em Cafarnaum tivessem sido operados em Sodoma e em Gomorra, teria ela permanecido até hoje, o Senhor Jesus diz. Então a gente pode perceber que Cafarnaum recebeu os milagres de Jesus, viram os prodígios que Jesus fez, mas só que eles não perseveraram, eles não buscaram, eles não deram continuidade naquilo que Jesus havia começado, na obra que Jesus havia começado. Então, por conta de quais motivos Cafarnaum caiu nessa imoralidade, voltou ao pecado, voltou a cometer obras abomináveis diante do Senhor? Porque ela se ensoberbeceu. Parece até semelhante à igreja de Laodiceia, lá nas 7 cartas, aonde o Senhor Jesus dá aquela palavra: porque dizes, rico sou e de nada tenho falta, mas Jesus diz: e você não sabe que você é um desgraçado, um pobre, cego e nu. Foram essas as palavras, são essas as palavras que estão aqui na minha Bíblia. E então Cafarnaum se ensoberbece, dizendo para si mesma: olha, e tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus. Isso fala de riquezas, isso fala de prosperidade, isso fala de soberba, porque ela ostentava que era poderosa, ostentava que era forte. Parece até como também a grande Babilônia, escrita em Apocalipse capítulo 17. Ela dizia que ela não precisava de nada, que ela já estava contente,
satisfeita com o que tinha, não precisava de Jesus, não precisavam dos conselhos de Jesus. Ela achava que não precisava se arrepender de nada. E Jesus diz: tu que te ergues até aos céus, ó Cafarnaum, serás abatida até aos infernos. Aleluias. Veja bem, o Senhor Jesus, ele diz que para Sodoma e para Gomorra haverá menos rigor, haverá menos rigor, haverá menos severidade, haverá menos açoites, haverá um castigo menor do que para estas cidades que receberam os sinais de Jesus, que ouviram a palavra de Jesus, que conheceram ao Senhor Jesus e conheceram os seus conselhos. Porque Sodoma não teve aviso. Sodoma, ela, por causa da sua iniquidade, por causa dos seus pecados terem já acumulado até aos céus, ela não teve um profeta como Jonas, que foi avisar Nínive, foi repreender Nínive, quando Deus dissera que iria destruí-la, por causa dos seus pecados. Sodoma não teve nenhum profeta, Sodoma não teve nenhum enviado, se bem que Ló, que lá estava, se ele tivesse abrido a sua boca, se ele tivesse pregado para aquela gente, poderia, mas Ló estava muito ocupado com os seus negócios, porque sabemos que Ló, por conta do seu enriquecimento, juntamente com o seu tio Abraão, era tão grande que eles não conseguiam mais ficar juntos, e Ló então, e Abraão dá a opção para Ló escolher ir para aquelas terras que eram verdejantes, que havia água, que havia alimento para os seus animais, ou escolher um outro caminho. Abraão diz: você escolhe, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. E Ló olha para as campinas e vê que ali para o lado de Sodoma havia prosperidade, havia mantimento para os seus animais, e ele então vai para lá. Mas ele só está preocupado com as suas coisas, buscando só o que é seu, preocupado com o seu bem-estar, com o seu conforto, com os seus negócios, com as suas riquezas. E ele não se deixou ser usado por Deus para exortar aquele povo. Pelo contrário, quase que foi contaminado também junto com aquele povo. Mas tudo bem, é exatamente por isso que Jesus diz que vai haver menos rigor para Sodoma, porque eles não tiveram aviso algum, eles sem lei pecaram e sem lei pereceram. E olha quão horrendo foi o juízo de Deus para Sodoma e para Gomorra. Sabemos que Deus fez chover fogo do céu sobre aquela cidade, consumindo a todos os habitantes daquela cidade. Dessa vez foi todos mesmo, com exceção de Ló e sua casa e as suas filhas, porque a esposa dele acabou olhando para trás e se tornou uma estátua de sal. E olha só, e Jesus disse que no dia do juízo haverá menos rigor. Por quê? Porque não havia conhecimento em Sodoma, porque não havia entendimento de Deus, porque não havia conhecimento de Deus, não havia conhecimento dos conselhos, dos mandamentos de Deus para Sodoma. Mas já para Cafarnaum havia conhecimento. Jesus ele vai e prega e realiza muitos prodígios que todos viram, e por isso que o juízo que Deus
há de derramar sobre aquele povo daquele tempo que habitava em Cafarnaum será muito maior no dia do juízo, segundo Jesus falou. Aleluia. Agora, trazendo para os nossos dias essa palavra, eu quero trazer para os nossos dias o que eu quero dizer com essa palavra. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, indiretamente, para o povo dele, para o povo de Deus, para o povo que o conhece? Ele está dizendo assim: olha, vai haver menos rigor para os ímpios que estão aí fora, aqueles que não conhecem a Jesus. Vai haver menos rigor para eles. Vai haver menos rigor, menos severidade com aqueles que nós muitas vezes falamos, daquele vizinho teu, ou aquela vizinhança sua ali na tua rua, ou por aquele que um dia talvez você olhou, que você até conhece de vista, mas que não conhece a Jesus, que não está nos caminhos do Senhor, que não tem conhecimento da verdade. Vai haver menos rigor para estes do que para nós, que conhecemos a verdade. Essa é que é a realidade. E nós, muitas vezes, sem perceber, nos gabamos de dizer: eu estou na verdade, eu conheço Jesus, eu estou na igreja. Olha lá a vida daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, não conhecem a Jesus e vivem impiamente, se corrompendo todos os dias, se corrompendo na bebida, no cigarro, nas drogas, na prostituição. Quantas vezes nós não condenamos aqueles que estão lá fora? Quantas vezes? Mas saiba de uma coisa, que se nós não estivermos no centro da vontade do Senhor, se nós não estivermos militando legitimamente na presença do Senhor, olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Lucas capítulo 12, no versículo, aleluia, no versículo 47. Olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui. É para nós isso aqui, para aquele que conhece. Olha o que vai acontecer. Nós muitas vezes julgamos um ímpio ser pior que nós. E eu já cometi esse erro. Eu já fiz isso já. Por falta de conhecimento, por falta de vigilância. Muitas vezes eu, no meu trabalho, onde eu trabalho ali, é um ambiente onde tem muitas pessoas, e aí eu fico olhando para as obras ímpias, falo: meu Deus, tem misericórdia, porque esse aí está perdido, esse aí está condenado a se morrer assim. Quantas vezes eu não fiz isso? Mas e nós? Será que nós somos perfeitos para poder fazer isso? Para poder julgar? Olha só o cuidado que nós temos que ter. Olha o que diz o versículo 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, olha, e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Olha só, presta atenção nesse muitos açoites, o servo do Senhor e muitos açoites. Agora, aqui no versículo 48, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite. O que não soube, ou seja, está se referindo àquele que não conhece o Evangelho de Jesus. Está dizendo assim: olha, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Poucos açoites, ou seja, aquele que não soube, mas que representa o ímpio, e fez coisas dignas de açoites, ou seja, o ímpio vive se corrompendo,
O ímpio faz, a gente conhece. Talvez os nossos pecados sejam até menores em termos, por exemplo, talvez eu e você, a gente não bebe, não fuma, não usa droga, não se prostitui. Talvez a gente não faz nada disso, mas nós temos um coração mau, um coração que julga. Olha só, por quê? E nós temos ciência, porque nós conhecemos o conceito de Jesus. Ele disse para nós amar o próximo como a nós mesmos. Ele disse para a gente amar os nossos inimigos. Ele disse para nós bendizer aquele que nos maldizem. Ele disse, nós sabemos disso. A gente consegue praticar isso? Será que você consegue? Será que você não tem mágoa de ninguém, não? Será que você nunca falou mal de ninguém, não? Você ama o teu inimigo? Mas nós sabemos, eles não sabem. Os ímpios não sabem e vão ser castigados com poucos açoites. E nós que sabemos, mas praticamos coisas dignas de açoites, com muitos açoites seremos castigados. Foi por isso que Jesus disse que haverá menos rigor para Sodoma, menos severidade, menos ímpeto no castigo eterno que eles terão. Porque eu não sei se você sabe, mas cada um vai receber dentro do inferno aquilo que fez durante a terra. Não vão estar todos em um mesmo lugar recebendo a condenação. Cada um vai, porque no inferno é como se existissem setores. E de acordo com cada pecado que prevaleceu e predominou na vida de cada um, vai ser castigado de acordo com o que tiver feito por meio do corpo, de acordo com as suas obras. Então, é isso que Jesus está dizendo. Ele diz: no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, que recebeu e conheceu Jesus. Aleluias. Está entendendo, meu querido? Está entendendo, minha querida? Então, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que realmente porfiar por andar pelo caminho estreito. O Evangelho é sofrido, irmãos. O Evangelho é cruz. Aleluias. Glórias a Deus. Então, como é que nós estamos andando? Como é que nós estamos andando diante do Senhor? Sabe por quê? Nós falhamos todos os dias. Falhamos todos os dias. Nós temos que nos aprontar. Nós temos que estar prontos. Nós temos que estar aptos. Aleluia. Olha só aqui em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, para nós. Olha o que o escritor de Hebreus ele deixa para nós. O conselho, olha só a exortação que ele, mais uma exortação para nós aqui. Porque em Hebreus 10, 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aleluia. Então, muitas vezes nós temos o conhecimento da verdade, sim, mas quanto mais te é dado, mais te será cobrado. E a nós foi nos dado muito,
foi-nos dado a grande dádiva de conhecer a esse Jesus, a receber a sua instrução, os seus ensinamentos. Um dia nós fomos iluminados, agraciados, aleluias, pela excelência do conhecimento do Filho de Deus. Então, de quanto maior, olha aqui no versículo 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Meu Deus, da mesma maneira que se nós valorizarmos o sacrifício de Cristo verdadeiramente, valorizar com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de andar, se nós andarmos em processo crescente e contínuo de santidade, e receberemos um galardão máximo da justiça de Deus, da grande salvação. Assim que aquele que conhecer e valorizar e militar legitimamente será honrado com as mais grandes honrarias e com a grande dádiva da salvação, e sermos salvos de um mundo caído, corrompido pelo pecado, e sermos transportados para o reino de Deus, e lá termos todas as nossas necessidades supridas, não tendo mais fome, nem sede, nem tristeza, nem doenças, nem sofrimento algum. Assim também será a triste recompensa do ímpio que nunca chegou ao conhecimento da verdade. Assim será a triste recompensa, a condenação eterna, e eles verão todas as suas esperanças perdidas e serem submetidos a uma maneira, uma vida muito pior, infinitamente pior do que eles já vivem nesta terra. Olha só, ao mesmo tempo que nós temos uma grande responsabilidade, é uma dádiva, é um presente, é uma bem-aventurança aquele que conhece Jesus e honra o seu sacrifício, sendo fiel até a morte, militando legitimamente. Aleluias, glórias a Deus. Então, meus irmãos, que nós saibamos valorizar o que o Senhor Jesus fez por nós, que nós não vacilemos como tantos estão fazendo, que nós não sejamos inconstantes, que nós não sejamos mornos, que nós não sejamos frios, mas vamos buscar ao Senhor fervorosamente, vamos buscar ao Senhor sem cessar. Aleluias. Olha só o que a palavra do Senhor Jesus nos diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, eu até li esses dias, mas vou ler de novo. Olha só, e nós cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvinte em tempo aceitável, e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Jesus disse, pregando, que por causa da falta, porque quando a palavra de Deus vem, quando Jesus prega, quando a palavra de Deus vem, ela vai fazer uma das duas coisas: ou ela vai quebrantar você, ou ela vai endurecer você. Quebrantar
ou endurecer. Ou ela vai te levar ao arrependimento, ou você vai se endurecer e vai fazer como Cafarnaum fez. Porque o juízo que será derramado será com todo o rigor. A ira de Deus vai ser despejada em sua plenitude nestas nações que que receberam o Evangelho, que receberam a Jesus, que chegaram ao conhecimento da verdade, mas não se arrependeram. Porque Cafarnaum, por não se arrepender, será abatida até aos infernos. É por falta de arrependimento, por falta de quebrantamento. Então, o processo de regeneração, de justificação, de recriação, de salvação de um indivíduo, de uma vida, ela tem que começar no arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, mas muitos cristãos hoje estão pecando e não estão tendo pesar pelo pecado, estão vivendo de qualquer maneira. Cafarnaum traiu ao Senhor e não se arrependeu. Precisamos avaliar nossa vida, precisamos nos arrepender todos os dias, e o verdadeiro arrependimento é seguido de mudança, de processamento mental. Temos que nos arrepender de todos os pecados que nós cometemos todos os dias, mas nos arrepender e deixar o pecado de lado. Porque fazendo assim, o Senhor Jesus terá misericórdia de nós. E nós estamos vendo que muitos cristãos não estão entendendo a palavra de Jesus. Muitos não estão entendendo a vontade de Deus. Temos muitos crentes traindo a Jesus todos os dias, vivendo da maneira que querem, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não têm pesar pelo pecado, não estão tendo discernimento. E a nossa única chance é voltar ao primeiro amor, nos arrepender da vida que nós estamos levando. É por isso que nós temos tantos cristãos se apostatando da fé, vivendo uma vida débil e fraca espiritualmente na presença do Senhor. Porque o pecado está cauterizando a mente dessas pessoas. Que não seja assim conosco. Paulo ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então, meus irmãos, vamos vigiar. Às vezes a gente desanima por ver a igreja de Cristo assim, com poucas pessoas, mas isso é por conta delas estarem sendo vencidas pelo inimigo das nossas almas. Aleluia. E Pedro diz: olha, é melhor, lá em 2 Pedro, ele diz assim: é melhor não conhecer a verdade do que, conhecendo-a, se desviar do santo mandamento. Todos os dias nós nos desviamos desse santo mandamento. Como que a gente se desvia? Quando a gente peca. Não pense você que vocês, por estar vindo à igreja, ou por ter um senso de cristianismo na sua mente, que você está justificado. Temos que andar em santidade. Pedro diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Temos que ser santos em toda a maneira de viver. E nós só vamos conseguir isso se nós nos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, com a frequência na oração, nos jejuns,
na santificação, na mortificação dos membros. Arrependimento contínuo, pesar pelo pecado, arrepender, e vamos ser diferentes de Cafarnaum, que não quis se arrepender, e por isso Jesus disse para eles, deu tal palavra: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Aleluia. Então, meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração, entrega os seus caminhos verdadeiramente, completamente ao Senhor, e nele confia, e Deus há de dar vitória. Medite nessa palavra e vamos ser sóbrios, vigilantes e andar legitimamente na presença do Senhor, aguardando o Senhor, aguardando a sua vinda em santificação, na esperança que há em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glórias a Deus, e que o Senhor possa falar melhor nos vossos corações, que o Senhor possa manter a chama acesa no teu coração, que você, ao sair daqui, não se esqueça disso que você ouviu aqui.